Queridos irmãos e queridas irmãs, bom dia. Que grande alegria e que grande bênção Deus nos concede de iniciar uma nova semana no dia da ressurreição de Jesus Cristo. O primeiro dia da semana, como dizem os evangelistas, quando aquelas mulheres foram ao sepulcro para terminar o serviço de embalsamar o corpo. Não havia mais o corpo. A vitória da vida de Deus sobre a morte que o pecado do homem produz. E a ressurreição de Cristo é a razão pela qual aqui estamos, porque o poder dessa ressurreição nos traz aqui. Infunde em nós essa fé, essa vida, que é dádiva de Deus. E assim, então, nós nos reunimos para relembrar isso e para celebrar e ouvir a voz de Deus que fala conosco. Nós também queremos saudar você que através da internet está com a gente aqui. Que Deus o abençoe. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. E para isso vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, no número 98. Vamos fazer uma leitura alternada deste texto. Convido você a ficar de pé, por favor, para lermos de maneira alternada esse bendito texto da palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Cantai ao Senhor, o Senhor misericordioso, fiel e justo. Vamos, antes de unirmos nossos lábios nesse canto, vamos orar. Vamos falar com esse Deus. Eu quero convidar para nos conduzir à presença do Senhor nessa oração, nosso irmão Jared, presbítero Jared, por favor, ore ao Senhor por nós. Celebrai com júbilo ao Senhor. Nosso Deus e Pai, estamos aqui para fazer isso, para dizer que precisamos do Senhor e que o nosso coração e a nossa mente se alegrem em estar aqui para dizer, Senhor Deus, que o Senhor tem sido nosso mestre, nosso guia. Muito obrigado por isso, Senhor. Dá-nos agora nessa manhã, nesse início de semana, a Tua presença, a Tua direção em nossa vida, em nossos negócios, que a Tua mão, Senhor Deus, continue a nos abençoar, a nos dirigir e a nos orientar. Se agora, Senhor Deus, conosco para ouvir a Tua mensagem através do Teu servo. Se, Senhor Deus, com os nossos pastores, com a vida de cada um deles, dando também Tua proteção, a Tua direção a eles, a sua família, e que eles continuem, Senhor Deus, sendo o nosso guia aqui na nossa igreja. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então louvar juntos ao Senhor com o hino cada momento.
Mesmo em pé, vamos voltar a abrir a Escritura. E agora na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4. E nós lemos dos versículos 21 a 31. Gálatas 4, de 21 a 31. Vamos também fazer de modo alternado essa leitura. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Bendita é a palavra de Deus. Sentem-se, por favor. Deus nos dá o privilégio de falar com Ele, de encontrá-lo, de colocar diante dEle a nossa vida, de clamar por nós e por aqueles que sabemos que ao nosso redor precisam da nossa intercessão e da nossa oração também. Então vamos ter um tempo de oração assim. Essa liberdade que Cristo conquistou para nós nos dá esse grande privilégio. Vamos orar, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor e vamos interceder também. Permita-me orar. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui reunidos, atraídos pelo Teu grande amor, certos de que a graça do Senhor é a razão pela qual nós o conhecemos. E se nós o buscamos hoje de manhã, neste culto, é porque o Senhor nos buscou antes mesmo de cada um de nós nascer. Nos conheceu, nos amou. Em Cristo Jesus, providenciou a nossa salvação, Ele morrendo e ressuscitando dentre os mortos e agora intercedendo por nós. É por isso, ó Pai, que aqui nos encontramos, para confessar ao Senhor as nossas faltas, os nossos pecados, para dizer a Deus da nossa fraqueza e da nossa grande e concreta necessidade de auxílio, de perdão. Estamos aqui também, Senhor, para colocar nossas vidas. Nós temos os nossos planos, mas sem o Senhor eles não são nada. Seriam apenas compromissos da rotina. Mas com o Senhor são grandes eventos e oportunidades, ó Deus, de viver para a glória do Teu nome, mesmo o mais simples deles. Assim, ó Pai, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, para vivermos na Tua presença e como testemunhas do Teu amor e da Tua graça.
Pedimos também a Deus por aqueles que sabemos que carecem de Ti, do Teu auxílio. Especialmente rogamos, ó Pai, pelos filhos da Dona Alzira, que perderam a sua querida mãe, que o Senhor possa consolar, confortar e encorajar cada um deles. E também a nós mesmos, que perdemos uma grande irmã e amiga. Que o Senhor também nos console e nos conforte a todos. Sabendo que a vitória sobre a morte, a vitória de Jesus Cristo, é a nossa vitória. Assim, ó Pai, oramos, gratos no nome de Jesus Cristo. Amém. Maravilhosa graça. Vamos nos colocar em pé novamente e vamos de novo adorar ao Senhor com este hino.
Podem se sentar, queridos irmãos. Pela graça, eu sou liberto e vivo de Deus bem perto. Essa grande verdade para as nossas vidas também foi proclamada pelo Espírito Santo, através da boca do apóstolo Paulo, em Gálatas 5. Ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E que nós devemos permanecer assim, livres. Vamos abrir todos juntos as nossas Bíblias, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Então, no capítulo 5. Vamos meditar e refletir sobre isso nessa manhã. Gálatas 5 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, abre agora o nosso entendimento e os nossos corações, para que a sã doutrina encha as nossas vidas de alegria, e que ao refletir e meditar na Tua palavra, haja no nosso espírito um desejo forte de obedecê-la. Ó Deus, opera isso em nós, porque se o Senhor não trabalhar em nós e não aplicar em nós a palavra da verdade, por nós mesmos, Senhor, por causa da nossa humanidade, nós não conseguiremos praticá-la. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas e escreve a nós também, porque como toda igreja, aquela igreja dos nossos irmãos na Galácia passava por muitos problemas. Como a nossa igreja também tem muitos problemas. E como toda igreja tem muitos problemas. Problemas provocados por nós, homens imperfeitos. Problemas provocados pelos inimigos da cruz de Cristo. Nós somos guerreiros e lutadores. Nós somos um exército. Muitas vezes o apóstolo Paulo nos comparou a soldados de um exército. Porque nós estamos realmente numa guerra constante contra nós mesmos e contra o mal, que odeia tudo o que Deus faz e o que é de Deus. O apóstolo Paulo, ele estava lidando com um problema muito grave na igreja daqueles tempos. A pressão dos judeus nacionalistas da Judéia do século I. E nós podemos identificar aqui 3 ataques ao apóstolo Paulo quando nós começamos a ler a carta aos Gálatas. Esses agitadores, como ele mesmo os chama, primeiro diziam que Paulo era um rebelde, que ele tinha ido pregar aos gentios em rebeldia. Paulo precisa se defender contra isso. Os agitadores diziam que ele tinha se rebelado contra os apóstolos de Jerusalém e que era sem a autorização deles que ele pregava aos gentios. Nós sabemos que isso não é verdade. Mas aqueles agitadores caluniavam e mentiam para distrair aqueles irmãos. Eles também diziam que Paulo tinha discutido com Pedro acerca do proselitismo. E colocando também o apóstolo Pedro numa situação difícil. Esses agitadores trabalham também com meias verdades no meio do povo de Deus, para tentar retirar a unidade do Espírito que nos traz a paz. Eles também diziam que o apóstolo Paulo era, na verdade, um judaizante em conformismo. E usavam o passado do apóstolo Paulo para dizer que, na verdade, ele pregava o que ele pregava aos gentios, para que os gentios pudessem se adaptar e conhecer um pouco mais do que é o judaísmo, mas que logo Paulo iria dar um passo a mais, que era a circuncisão. Obviamente que tudo isso era calúnia e mentira. E o apóstolo Paulo precisou escrever a carta aos Gálatas para reorientar, para redirecionar os nossos irmãos no caminho da verdade. Ele defende o seu apostolado, que veio da parte de Deus e não dos homens. Ele diz que realmente conversou com Pedro, a quem ele chama de Cefas, na carta aos Gálatas, mas que foi uma conversa bem resolvida, pacífica e abençoadora. E ele diz que sim, que antigamente ele também era escravo desse jugo da lei, mas que hoje ele tinha sido liberto. E quando nós chegamos aqui nesse texto que nós lemos, um pouquinho antes, ele usa essa alegoria de Agar e Sara para dizer sobre o que é, quem é livre e quem é escravo. E ele nos traz a grande bênção, através do poder da graça do Espírito Santo, de nos deixar esse capítulo 5 da carta aos Gálatas, que fala muito ao nosso coração. Ele trabalha 2 ideias muito importantes aqui, a ideia da liberdade e da escravidão.
No mundo antigo, esses dois conceitos eram fundamentais para a gente entender, para a gente compreender como funcionava a sociedade da época. Praticamente a sociedade era dividida nesses dois conceitos, os livres e os escravos. A releiteria e a douleia. Isso é fundamental para que nós possamos entender o trabalhar de Cristo no meio dos gentios. O apóstolo Paulo, ele partia da onde os homens tinham o conceito e o conhecimento. Quando ele falava aos hebreus, ele partia de Abraão. Quando ele falava aos gregos, aos povos que tinham esse conceito mais firmado no coração, ele partia então da escravidão e da liberdade, para depois falar sobre a lei e sobre a graça. E ele aplica nos nossos corações. Mas é importante também nós pensarmos escravos do quê? E libertos para o quê, afinal de contas? Ele nos diz e ele nos ensina. Primeiramente, ele nos ensina que uma vez nós fomos escravos da religiosidade. E ele nos relata que a lei dos rituais, elas estão em contraponto com Cristo. Não é possível estar debaixo da lei e debaixo da graça. E um dos versículos mais fortes da Bíblia, na minha opinião, é esse versículo 4 do capítulo 5. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ouvir isso do Espírito Santo seria para o meu coração um golpe muito forte. Isso deveria mexer e provocar aqueles irmãos e também deve mexer com a gente e nos provocar. Será que nós, muitas vezes, não escolhemos voltar à lei dos rituais? E ao invés de viver a liberdade que Jesus nos trouxe pela graça, fazer a escolha de nos submeter aos rituais e ter um relacionamento ritualístico com Deus, baseado em coisas exteriores. Porque a liberdade vem de dentro, vem de Cristo. Não é possível sermos religiosos no mau sentido da palavra e servirmos a Cristo, e sermos e pertencermos a Cristo. Aquele que é de Cristo não vive pela religiosidade, que escraviza, que tira do foco, que tira Jesus do foco, que tira a cruz do foco. Porque a religiosidade diz que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar. Nós temos que contribuir. Nós temos que nos ajustar. Não posso assistir televisão. Só posso usar determinados tipos de roupas. Meu cabelo tem que ser de determinada forma. Coisas religiosas que não tem nada a ver com a graça. Alguns irmãos reivindicam até mesmo exclusividade com respeito à salvação, quando nós falamos sobre isso, sobre rituais. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós não percebemos, mas muitas vezes nós também passamos a viver pelos rituais e deixamos de lado a graça. Nós não estamos mais presos nas coisas exteriores. Nós fomos libertos para uma viva esperança. A salvação não vem pelas coisas que eu faço, pelo meu muito trabalhar. A salvação não vem pelo meu desgaste, pelo meu esforço. Mesmo que eu faça de tudo para ser o melhor homem, a salvação não vem pelo que eu faço. A salvação vem pela fé no que Cristo fez. No que Cristo fez. Por isso a graça escandaliza tanto o religioso. Porque ela tira o homem de cena e coloca Jesus. Por isso a graça escandaliza tanto, e Paulo fala que aqueles então
que querem viver pela lei e voltar a viver pela lei, estão desfazendo o escândalo da cruz. Para os religiosos é exatamente isso que a cruz é, um escândalo. Como assim eu não preciso fazer nada? Como assim eu não preciso me esforçar, trabalhar? Carnalmente falando, humanamente falando, não é aquele esforço santo que Jesus diz lá no seu evangelho, que é com muito esforço que o homem encontra a porta, o caminho estreito. Esse esforço que vem do Espírito sobre o nosso coração, nós já vamos falar sobre isso. Mas ele está dizendo sobre a obra salvadora. Não é pelos meus méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. E nele, a circuncisão não é nada. A incircuncisão também não é nada. Porque o que vale não é nenhum ritual ou a ausência dele. O que vale é a graça de Jesus sobre a nossa vida. Se eu não fizer nada, Deus continua me amando profundamente. Deus, ele não vai me amar menos se eu não fizer nada. Se eu fazer muitas coisas, trabalhar muito, me esforçar ao máximo, Deus, ele também não vai me amar mais. Porque é impossível que Deus me ame mais do que ele amou naquela cruz. É impossível que ele também me ame menos, porque ele já me amou ali naquela cruz. Tudo o que ele fez foi por amor. Não foi esperando nada em troca, nem religiosidade, nem esforços carnais. Tudo o que Jesus fez, me libertar naquela cruz para essa fé que atua pelo amor, foi por esse amor. E Paulo nos diz, cuidado, para que não nos desviemos dessa fé, que atua pelo amor, dessa esperança livre que a graça nos traz. E ele indignado, diz, tomara se mutilassem os que semeiam tais mentiras, tais coisas. E perceba como é a mesma indignação santa que havia no coração de Jesus, quando ele falava sobre os pequeninos. É melhor que um homem amarre uma pedra de moinho no seu pescoço e se lance no fundo do mar, do que fazer tropeçar alguns desses pequeninos. Essa mesma indignação cheia de paixão habitava no coração do apóstolo Paulo e deve habitar também no nosso coração quando nós percebermos doutrinas mentirosas que atacam a sã doutrina curadora de Deus, que é a graça, que é a libertação viva e eficaz de Jesus para as nossas vidas. Nós não precisamos mais nos submeter à lei dos rituais. Faça isso, faça aquilo, ou então você nunca chegará perto de Deus. Isso não vale mais para nós. Nós já fomos libertos dessa mentira. Descanse e creia, e você chegará perto de Cristo. Isso vale para nós. Essa é a graça. Isso é o favor imerecido. Jesus contou uma parábola muito interessante para ilustrar a graça. Ele disse que o dono de uma vinha saiu à praça às 6 da manhã e chamou pessoas para trabalhar lá. E combinou com elas 1 denário pelo dia de trabalho. Depois ele voltou às 9 e disse, vocês também não gostariam de trabalhar na minha vinha por 1 denário? E levou também aqueles. Voltou ao meio-dia. Também voltou às 3 da tarde. E ainda às 5 da tarde. Disse, por que vocês estão aqui ainda? Há lugar na minha vinha, vocês não querem trabalhar? E foram. Às 6, quando termina o dia de trabalho, quando o sol se põe, ele coloca todos os seus trabalhadores em uma fila, e pelos que chegaram por último, começa a lhes entregar o denário.
Quando os que chegaram primeiro viram que para os últimos o dono da vinha entregava um denário, disseram: com certeza nós que estamos aqui desde o nascer do sol receberemos mais do que isso. Afinal de contas, estamos aqui labutando desde o nascer do sol. Mas quando chegou a vez deles, o senhor da vinha também lhes entregou um denário. E eles murmuraram: um denário? Para nós que chegamos às 6 e para eles que chegaram às 5 da tarde? E o dono da vinha disse: eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou vocês me julgam porque eu sou bom? Não foi um denário que eu combinei com vocês? Eis aqui o seu denário. Olhando carnalmente com os nossos olhos humanos, nós dizemos: poxa, mas seria justo que eles recebessem um pouco mais. Trabalharam muito mais do que os outros. Mas é de propósito que Jesus faz isso. Para que nós percebamos que a graça dele não tem absolutamente nada a ver com o nosso conceito de justiça. A graça nos escandaliza mesmo. E isso deve acontecer. Para que a nossa justiça humana, que nas narinas de Deus cheira a trapos de imundícia, não é? As faixas com que os leprosos enrolavam as suas feridas. Esse é o aroma que chega nas narinas de Deus quando nós colocamos a nossa justiça carnal em ação. A graça não é como a nossa justiça, ela é diferente. Cuidado para não decair da graça, para não se desligar de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala. É forte. E é para que nós pensemos. Quando bater aquele desejo de viver um relacionamento com Deus ritualístico e religioso apenas, fazer dele regras e preceitos. Deus não é uma regra e nem um preceito. Ele é uma pessoa. É um pai que se relaciona conosco amorosamente e livremente. Mas o apóstolo Paulo também diz que uma vez nós fomos escravos do pecado. E ele nos fala sobre o orgulho carnal que constitui o nosso pecado. Quando ele nos fala sobre a liberdade, e se nós parássemos na metade desse capítulo 5 aqui, da carta aos Gálatas, nós baratearíamos talvez um pouco a graça, não é verdade? Como muitas pessoas fazem. A graça não é barata e não pode ser barateada. Ela é caríssima. Teve um custo insondável para nós. O custo da liberdade para nós foi a vida do Filho de Deus. O sangue dele derramado na cruz por amor de nós. Esse é o pendão da nossa salvação. E essa é a nossa fé. A sua morte e a sua ressurreição. Não por mérito nosso e nem por nossas obras. Mas no versículo 13 Paulo diz: nós fomos chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele fala aqui sobre nos mordermos e nos devorarmos uns aos outros. Que coisa, que coisa. Quantas vezes nós vivemos assim, queridos, dentro da igreja, dentro dos ministérios, nos nossos grupos. Não é a vontade de Deus que nós nos mordamos uns aos outros. Quase sempre eu tenho percebido que nós nos devoramos uns aos outros por coisas pequenas, por coisas pequeninas. A cor de uma parede, o lugar de um banquinho, um quadrinho pendurado na parede. Não deis ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O maligno deseja
que a nossa unidade seja destruída. Porque Ele sabe que a igreja caminha unida e em Cristo. E caminha bem. Nós devemos tomar cuidado para que o nosso orgulho e as nossas vontades carnais não nos destruam a nós mesmos. Um pastor amigo meu disse que o diabo ele não põe fogo em nada. Ele só joga a gasolina. Quem põe fogo somos nós mesmos. Eu acho que ele tem razão. Porque o apóstolo Pedro diz que ele está ao derredor como um leão rugindo, pronto para devorar. Mas ele não se aproxima, ele fica ao redor. Pronto para devorar, mas nunca nos devorando. A não ser que nós mesmos nos lancemos na boca desse leão. Ao derredor é um alerta, é o cuidado. Se ele jogar a gasolina, não vamos riscar o fósforo. E ele vai jogar a gasolina, porque ele não está contente com o trabalho que nós realizamos para o reino de Deus. Devemos tomar cuidado com o nosso orgulho carnal. Nós somos libertos para uma vida de santidade no Espírito. A nossa carne e o nosso orgulho nos empurram para o pecado naturalmente. Nós não precisamos nos esforçar para pecar. Se nós deixarmos as coisas acontecerem naturalmente na nossa vida, nos distrairmos dessa liberdade, dessa nova oportunidade de vivermos não um estilo de vida de pecado, mas um estilo de vida de santidade no Senhor, naturalmente nós tendemos para o pecado. Nós nos inclinamos para essa listinha tão terrível e amarga para nós, que o apóstolo Paulo faz. E que você pode olhar com cuidado, e que você pode examinar com atenção, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de reflexão. Essa luta é uma luta diária, e nós só podemos lutar contra o pecado, por causa da liberdade que Cristo nos trouxe. Ele diz no versículo 16, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É do nosso querer pecar. Mas quando nós andamos no Espírito, quando nós lutamos essa luta, as coisas mudam na nossa vida. Porque nós não somos mais escravos do pecado. O pecado é um acidente na nossa vida, e não um estilo de vida para nós. E mesmo assim nós já fomos perdoados e sarados. Quando nós caímos e pecamos, nós não ficamos prostrados. Porque esse Espírito Santo, que nós andamos com Ele, e Ele anda conosco, Ele está conosco. Se nós cairmos, Ele estende as suas mãos e nos levanta. Por quê? Por causa da graça, que nós já refletimos ali atrás. Por causa dessa graça, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Por causa dessa graça, Ele não nos olha segundo as nossas iniquidades. Por causa dessa graça, Ele se compadece de nós e anda conosco. E estende suas mãos quando nós caímos. E não importa o pecado, sempre há perdão. Não importa o que você fez no passado, há a possibilidade de uma nova vida em Cristo. No poder do Espírito Santo, nessa fé que atua pelo amor, lutar diariamente contra o pecado. É possível para nós hoje. Uma vez, o nosso missionário Paulo Nunes, da igreja presbiteriana que trabalha no Amazonas, entre os índios, ele contou uma história. Ele disse que certo dia um pastor chegou para evangelizar na tribo e um índio o procurou e disse: eu sinto como se 2 cães lutassem dentro de mim, um bom e um mau. Ele perguntou para aquele índio: e qual deles vence? A resposta do índio foi: o que eu alimento mais. O que eu alimento mais. Andar no Espírito é alimentar o Espírito. Andar no poder e na graça de Deus é fazer com que
o seu fruto apareça em nós. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós não devemos ter nenhum tipo de preconceito, nós não devemos pensar em nada além do que a obra que ele faz. Nós temos, em alguns lugares, algumas manifestações do Espírito Santo, e às vezes nós cultivamos no nosso coração um receiozinho, por causa dessas manifestações que acontecem em algumas igrejas irmãs. Não é verdade, irmãos? Sim ou não, irmãos? Mas o Espírito Santo, ele não deve ficar em segundo plano, nas nossas meditações, nas nossas orações. E nós não devemos cultivar no nosso coração nenhum tipo de preconceito com relação a ele. Porque o fruto dele não é nada que os nossos olhos possam ver assim, manifestações exteriores. O fruto dele não tem nada a ver com exterioridade. O fruto dele não tem nada a ver com as coisas dos homens carnais. O fruto dele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo. Portanto, nós devemos, sim, como a palavra nos ensina, nos revestir, nos encher do Espírito Santo. E orar pedindo para que Deus nos encha com o Espírito Santo. Quantas vezes por semana, por dia, nós fazemos essa oração, de joelhos, com o rosto em terra? Senhor, me encha com a presença do Teu Espírito Santo. Somente assim nós viveremos livres. Porque é o Espírito Santo quem escreve a graça no nosso coração. Somente pelo poder dele, do Espírito Santo, nós lutaremos diariamente contra o pecado. E venceremos. Porque ele é a nossa vitória contra o pecado e a morte. O pecado é um acidente na nossa vida, e não mais uma algema. Ele nos ajuda a levantar. Esses frutos, eles vão aparecendo no seio do lar, na igreja, com os irmãos, no trato com as pessoas, no trabalho. As pessoas podem se alimentar desse fruto que o Espírito Santo provoca em nós. Nós não devemos deixar de orar jamais, pedindo isso. Pai, me encha com o Teu Espírito Santo. Me revista com o poder do Teu Espírito Santo, para que eu possa frutificar nele. Essa deve ser uma oração constante no nosso coração. Sem cessar, o apóstolo Paulo diz. Meus irmãos, que nós possamos viver sempre libertos, andando nessa graça, na graça de Jesus. E na santidade, e no poder do Espírito Santo. Nós não usemos a liberdade para dar ocasião à carne, como o apóstolo Paulo diz. É pela graça mesmo que eu sou salvo, que eu tenho a vida eterna. Não depende de mim, dos meus esforços, das minhas coisas humanas. Então, vou viver a minha vida como eu quero. De jeito nenhum. Não depende mesmo de mim, dos meus esforços, das minhas coisas humanas e carnais. Não depende mesmo. Depende de Cristo apenas. Da fé nele, que vem pela graça. Mas, uma vez que eu conheço essa graça, é doce andar no Espírito. Não há como deixar de viver nele assim, desejando a sua santidade, orando, meditando, estando na presença dele constantemente e frutificando nele. Que Deus nos abençoe assim. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, que nós possamos enxergar e ver a Tua graça diariamente, dentro de nós e ao nosso redor, Pai. Que o Senhor Jesus seja o centro, a motivação e a alegria do nosso coração. Que o trabalhar dele, ó Pai, seja preenchedor do nosso interior. E que nada mais ocupe esse espaço. Que somente ele esteja sentado no nosso trono do coração. E que, ó Deus, a santidade dele nos revista pelo poder do Teu Espírito. E que assim nós possamos viver uma vida santa no Senhor, a cada dia,
buscando conhecer mais e mais o teu poder e a tua graça, espalhando também essa graça, para que outros possam compreendê-la e amar ao Senhor, como nós amamos. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Receber a bênção. Que o Deus de toda graça, que manifesta o seu amor por nós, ao enviar Jesus Cristo para viver como verdadeiro homem, padecer as nossas dores e tentações, morrer, mas ressuscitar, vencendo a morte, nos dando a verdadeira liberdade. Que esse Deus gracioso vos abençoe e vos guarde, fazendo resplandecer sobre vós o seu rosto em misericórdia e amor, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a liberdade dos filhos de Deus em Cristo, agora e sempre. Amém.